Path of Mandzukic comes back to Modric. Oh yes! The defense into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it. What a lead! ...24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout, bem-vindos ao podcast do Europeu da ProScout. Eu, Rodrigo Carvalho, estou de volta e queria agradecer ao André Seferino por ter assumido aqui o papel de moderador e de coordenador deste podcast no dia de ontem. Esteve, como sempre, impecável. Queria mais uma vez agradecer ao nosso patrocínio do episódio de hoje e de sempre, à Adega de Palmela, que está com o ProScout em todos os podcasts deste Euroscout. E chegamos assim ao final do primeiro grupo deste europeu. Hoje houve apenas 2 jogos, os 2 à mesma hora. Tivemos que fazer aqui uma ginástica para rever um dos jogos nas horas a seguir, mas assim que esteja tudo visto, estamos agora aqui para falar desses 2 jogos do dia. O Itália 1, País de Gales 0, mais uma vez em Roma, a Itália a vencer e a terminar esta fase de grupos com 9 pontos. E o Suíça 3, Turquia 1, num dia em que vimos se calhar a melhor Suíça do europeu, mas mais uma vez a Turquia a desiludir e a dar 3 pontos a todas as outras equipas deste grupo. Comigo, mais uma vez, sempre bem acompanhado, tenho o Afonso Cabral, nosso colaborador da ProScout. Afonso, como é que estás? Tudo bem? Está tudo bem, Rodrigo. Obrigado, é um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, tens estado também muito bem nas lives da ProScout no Record. E o nosso convidado de hoje é o Tomás da Cunha, comentador, tanto na Eleven Sports como na rádio. Tomás, como é que estás? Como é que tem sido este europeu para ti? Estás a aproveitar? É só trabalho? Como é que é? Olá aos dois, antes de mais, obrigado pelo convite, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho que não só tu, mas muito tu tens feito, também os outros elementos da ProScout. Acho que têm feito análises bastante completas. Quanto ao europeu, acho que começou um bocadinho abaixo das expectativas, vá lá, mas entretanto o nível médio está bastante razoável. Não é uma competição para já memorável em termos de jogo jogado, mas tem-nos deixado bons momentos e acho que ainda pode melhorar com a fase a eliminar. Muita expectativa também para esta última jornada. Sempre a trabalhar, porque quem anda nisto do futebol não pode parar, não é? Porque fica para trás, mas não a trabalhar em direto ou em tempo real, vá lá. Muita acumulação de ideias, de jogos, de jogadores, para depois aproveitar. Estou a colaborar com o Sapo, isso sim, e terei agora o Portugal-França na TSF. E muito bem. Tentarei acompanhar o relato na TSF. Gosto sempre de te ouvir. E passamos assim, dessa forma, para o primeiro jogo do dia, que vou considerar o Itália País de Gales como primeiro, sabendo que foram os 2 ao mesmo tempo. 1-0, golo de Pessina, que foi uma das muitas novidades neste 11 da Itália. A Itália já qualificada e já com o primeiro lugar garantido. Manteve apenas Donnarumma, Jorginho e Bonucci num 11 que teve mesmo muita qualidade, mesmo sendo segundas opções. Vou começar por ti, Tomás. Esta Itália continua num registro impecável, sem golos sofridos, com muita qualidade com bola. Parece que não importa quem joga, porque esta Itália sabe bem o que quer. Controle com bola, dominar com e sem bola, estar sempre pronta para evitar as transições dos adversários. Hoje, sem tanto domínio, diria, sem tanta agressividade e verticalidade como tem tido, mas com a mesma tranquilidade e soluções. Claramente uma candidata a esta Itália, Tomás, e mesmo com as segundas opções, como é que viste esta seleção de Mancini que tem encantado no europeu até agora? É isso mesmo, acho que lançaste da forma correta. Esta Itália é candidata, tem segundas linhas. Em alguns casos não são propriamente segundas linhas, porque Verratti é um jogador que provavelmente vai ser titular, tem uma qualidade fora de série,
O próprio Bastoni também se candidata a ser titular na próxima partida, mas de facto Mancini fez muitas alterações, já se esperava, porque a Itália tinha 6 pontos nos 2 primeiros jogos, mas manteve a estrutura ofensiva e também as funções de cada peça. Um 3-2-5 a atacar, com o lateral do lado direito, Toloi, a funcionar como central no momento ofensivo, e nesse sentido acaba por ter uma função muito semelhante à que tem na Atalanta, jogando como central pela direita, mas atacando muito, subindo, e isso foi decisivo para que a Itália pudesse vencer, mas já lá vamos. Acho que foi o jogo mais complicado que a Itália teve, apesar de tudo, não só pela troca das peças titulares, mas também porque Gales acabou por espelhar o sistema da Itália, um 5-2-3 defensivo, para criar dificuldades na pressão e impedir que os italianos avançassem de forma limpa. Mas depois dos 15 minutos acho que se percebeu a qualidade e a forma como esta Itália tem resposta para cada problema dentro do campo. Houve uma troca de funções de Chiesa e também de Bernardeschi. Pensava que era Chiesa que ia começar aberto na direita, mas não foi. Foi Bernardeschi. E isto também acaba por explicar porque é que tem jogado Berardi de início no lado direito, um jogador canhoto que joga aberto na direita. Desta vez acabou por ser Bernardeschi em muito tempo. Também Chiesa, que depois acabou por cair para o lado direito e melhorou bastante, com Bernardeschi a fazer de Insigne, ou seja, jogando mais na meia esquerda por dentro, tentando promover combinações. Mas o que foi realmente diferencial nesta Itália foi a forma como a partir dos 15, 20 minutos encontrou as soluções para construir, alargando a linha de 3 defesas, o que muitas vezes também atraía os médios do país de Gales, e também colocando o Jorginho ou o Verratti a baixar muitas vezes para ver o jogo de frente e depois para fazer a ligação com os homens da frente. Neste sentido também acho importante destacar Pessina, porque é um jogador não tão vistoso como outros, mas muito inteligente nos movimentos sem bola, para receber entre linhas, para fazer algumas trocas com Chiesa no lado direito também, para aparecer na área, e depois acaba por ser ele a marcar o gol decisivo. Exatamente, e eu diria que apesar de ter estado mais do lado contrário quando se relacionou com Chiesa muitas vezes, fez um pouco o papel que Barella, por exemplo, no primeiro jogo tentou a aparecer no último terço, que Locatelli no segundo jogo também o vimos a fazer, e Pessina acaba por marcar um gol numa bola parada em que a Itália também tem estado muito forte, não só no jogo jogado com e sem bola, mas bolas paradas tem sido dominador esta Itália, e tem sido muito interessante acompanhar essa estratégia, diria, e o planeamento que Mancini tem feito a esse nível. E passo para ti, Afonso. O Tomás falou e bem da alteração que o país de Gales fez para defrontar esta Itália, tentou espelhar a seleção italiana para ter algum conforto na pressão, algo que, por exemplo, não vimos ontem Portugal a fazer frente à Alemanha, que hoje Gales tentou fazê-lo para controlar a construção a 3 da Itália. Afonso, como é que viste este país de Gales que entrou relativamente bem, mas depois teve algumas dificuldades, não teve tantos momentos de organização ofensiva como no segundo jogo, por exemplo. Qual é a versão real deste país de Gales que tem o apuramento também já garantido? Será a da primeira e última jornada sem conseguir criar tanto, ou será mais a da segunda jornada, onde vimos Bale, Ramsey, Daniel James a aparecerem em grande e a brilharem e a levar esta equipa a um patamar que se calhar não se esperava este ano? Bom, para começar, isto é sempre um exercício muito complicado de falar a seguir ao Tomás da Cunha, porque parece que não temos grande coisa a acrescentar ao que já foi dito, mas ainda assim vou tentar fazer aqui uma análise breve. Em relação à pergunta, e focando diretamente naquilo que me perguntaste sobre qual a versão real do país de Gales, da seleção de Gales, acho que também tem um pouco a ver com o adversário, ou seja, no segundo jogo contra a Turquia, e mais à frente vamos ter a oportunidade de falar sobre isso também, a Turquia concede muitas oportunidades de golo, é muito permissiva, abre muitos espaços, algo que a Itália não faz. É uma equipa muito mais consistente, e isso foi também uma das coisas que me surpreendeu muito, foi o facto de no eixo defensivo terem mudado 3 peças, ou seja, entrou o Bastoni, o Emerson e o Toloi para o Chiellini, Spinazzola e o Di Lorenzo, e a segurança, a organização e a comunicação continuaram, parece que incólumes. Acho que não tremeu minimamente a defensiva italiana. Foi um jogo em que, como disseste, o País de Gales teve muitas dificuldades em criar oportunidades de golo, à exceção de uma perdida de Bale,
não houve grandes situações de calafrios para a baliza de Donnarumma. Também País de Gales, e sabendo o resultado do outro jogo que se passava à mesma hora, também estava mais ou menos confortável em campo, mesmo depois da expulsão do Ampadu, e apesar do treinador, o Robert Page, ter lançado o Kiefer Moore para dar uma sensação de que a equipa não estava só ali para defender, parece que era uma equipa muito mais preocupada em não sofrer golos do que propriamente em marcar e ferir o adversário e atacar a baliza adversária. Por isso, acho que é uma seleção que tem muito mérito naquilo que conseguiu. Pela segunda vez consecutiva no Europeu, consegue apurar-se para a fase final, para a fase a eliminar, com a grande figura de cartaz Gareth Bale e também Aaron Ramsey, que parece que se supera cada vez que joga pelo seu país, a levarem a equipa, não digo às costas, mas a serem as figuras maiores. Mas contra estas equipas mais defensivas, e temos noção que a Itália nos últimos 11 jogos não sofreu golos, é uma seleção que não perde há 30 jogos, desde o jogo da Liga das Nações com Portugal. Portanto, acho que o País de Gales já tinha noção das dificuldades que ia ter em momento ofensivo, em organização ofensiva. O Robert Page acaba por, já falei do Kiefer Moore, que entrou após a expulsão, acaba por abdicar de um ponta de lança fixo, jogando com Ramsey um bocadinho mais solto na frente para tentar criar alguns desequilíbrios, que eu acho que não foi, e vendo a posteriori, obviamente, não foi uma tentativa bem conseguida. Acabou por perder ali algum do critério que Ramsey podia acrescentar no meio campo, e as combinações que o Ramsey faz com Bale acabaram por se esfumar neste jogo. E por isso, quando perdes essa associação dos teus dois melhores jogadores, no caso de País de Gales, acabas por perder muito também daquilo que é o momento ofensivo da seleção. E por isso a Espanha sempre com o jogo muito controlado, principalmente após a expulsão do Ampadu. Sem dúvida, e disseste aí que Gales contra equipas defensivas, eu creio que querias dizer que uma Itália que defende tão bem, mas que não podemos dizer que é uma equipa defensiva. Sim, exatamente. Defensivas no sentido com muito controle naquilo que é o momento defensivo do jogo, exatamente. Sim, claramente. E esta Itália, tanto sem bola como com bola, tem sido exemplar. E, Tomás, volto para ti um pouco a antever aquilo que vai ser o jogo a eliminar da Itália, que, olhando para o emparelhamento, muito provavelmente irá apanhar ou a Ucrânia ou a Áustria, se não estou aqui em engano. E eu admito que uma Itália e a Ucrânia seria bastante interessante. O Mancini tem aqui um problema daqueles que se costuma dizer que são bons, mas que vai ser difícil. Verratti faz um jogo espetacular, juntamente com o Jorginho, mas quem é que sai, quem é que joga para este jogo decisivo da Itália? Tomás? Acho que sobre esse tema tu falaste há pouco num aspecto que é bastante importante, que é a função de cada jogador neste meio-campo italiano, e não só, em toda a equipa de Mancini. É que neste meio-campo de Itália, Locatelli, nos primeiros jogos, era o meio de suporte na construção, a Jorginho, embora também fizesse alguns movimentos verticais para receber entre linhas e depois até de chegada à área, mas Barella é claramente o médio que dá mais profundidade, tenta romper mais vezes nas costas da defesa contrária, ou seja, essa função dificilmente será de Verratti ou de Locatelli. E por isso acredito que Verratti, neste 11 italiano, compete diretamente com Locatelli, que até foi o herói do jogo contra a Suíça. Portanto, acho que Mancini tem aqui mesmo uma dor de cabeça gigantesca, positiva, claro, mas gigantesca, porque Jorginho parece-me intocável, mas depois as funções e o papel, a qualidade de Verratti encaixa muito mais nas tarefas que são habitualmente Locatelli do que as que Barella desempenha. Barella, sendo talvez o médio menos vistoso desta Itália, é um jogador muito importante em termos coletivos, para fixar outros jogadores, para dar presença entre linhas, para arrastar defesas, por exemplo, também na pressão, e isso não convém descuidar também nesta Itália, que é uma equipa muito competente a pressionar. Portanto, vejo apenas Locatelli a cair, não imagino que possa ser nem Jorginho nem Barella, embora por tendência e por não ser tão vistoso em certos aspectos do jogo com bola, a tendência possa ser para que as pessoas queiram ver um meio campo com Jorginho, Locatelli e também Verratti, mas creio que o mais forte candidato, se jogar Verratti a sair do 11 de Itália, é mesmo Locatelli. Sim, e falaste de algo que eu já referi aqui no Euroscout, que é a importância de Varela no momento com bola,
quando não a tem. E eu acho que isso tem sido um papel importantíssimo para depois soltar o jogador aberto no corredor direito, que tem sido o Berardi, mas seja quem for que passe por essa posição, sabe E que Pessina Barella também irá fez isso estar. hoje. Sim, sem dúvida. Portanto, E trocaram as peças, mas os movimentos em geral foram mais ou menos os mesmos e para criar a tal vantagem para o jogador que recebe em largura. Que até foi exatamente. Chiesa, que é fortíssimo no desequilíbrio individual. Sim. Era isso que eu ia dizer também. Acho que, apesar de não ser uma dúvida tão grande como a do Locatelli ou Verratti no 11, acho que o jogo do Chiesa, e apesar de teres falado mais há pouco do extremo do lado direito ter começado o Bernardeschi por ter características mais parecidas ao Verratti, pelo menos na utilização do pé esquerdo, mas penso que a exibição do Chiesa, pela profundidade que deu, e para mim foi o elemento mais dos três da frente, acho que também pode criar ali alguma dúvida na sua utilização. Se possivelmente jogar contra a Ucrânia, que falámos aqui no emparelhamento, que tem algumas dificuldades no controle da profundidade defensiva, o Chiesa pode ser também um jogador que, a ser introduzido, pode ser muito importante também para explorar esse ponto fraco ucraniano. E ainda outra questão relativamente a isso é que Mykolenko sofreu muito com um jogador como Dumfries no jogo com a Holanda. Exatamente. E a Ucrânia, se não se adaptar para travar esta Itália, pode passar até por problemas semelhantes aos que teve Portugal contra a Alemanha, com Chiesa a atacar muitas vezes as costas do lateral, em vantagem, sozinho, e se Shevchenko não fizer qualquer coisa, Shevchenko, assumindo que será a Ucrânia, pode mesmo Chiesa ser uma arma importante para Mancini nesse jogo. E a começar como titular, talvez. Estou claramente de acordo. Também acredito que no Ucrânia-Áustria iremos ver uma Ucrânia a dominar esse jogo que é já amanhã, e que espero que seja um belo jogo, apesar da Áustria ter uma habilidade de tornar quase todos os jogos não tão interessantes, diria. É uma seleção que leva os jogos um pouco para uma vertente mais calma, sem tanta qualidade no jogo, mas iremos ver esse Ucrânia-Áustria, que irá decidir quem joga com a Itália. Acredito que nenhuma delas queira apanhar a Itália, mas veremos o que é que os resultados ditam. Passo então, olha, Afonso, só para terminarmos, faço uma questão semelhante. País de Gales irá apanhar, em princípio, é um grupo que ainda está muito, muito em disputa, mas ou Rússia ou Finlândia, e por milagre, se calhar, a Dinamarca, o que eu não acredito, mas entre Rússia e Finlândia e País de Gales, uma destas equipas irá estar nos quartos de final. O que é que achas que o País de Gales? Acho que o sorteio parece-me que beneficia um pouco o País de Gales. Exatamente, era por aí que eu ia também. Apanhando uma Finlândia, o que é que achas que pode acontecer? De forma assim muito, muito, muito resumida. De forma muito resumida, eu mais consigo dir-te-ia que o jogo contra a Rússia, com talvez um ligeiríssimo favoritismo para o País de Gales, e não dou muito mais favoritismo porque a Rússia é uma equipa mais habituada a estas andanças, a seleção russa, não tanto os jogadores. A Rússia que vimos no segundo jogo, porque se for a Rússia do primeiro jogo, é um pouco diferente. Exatamente. E contra a Finlândia, penso que o País de Gales será totalmente favorito. A Finlândia, para mim, talvez uma das seleções menos deste europeu. Se passar, acho que já vai ser visto em solo nacional como uma tremenda vitória do treinador e dos jogadores. Por isso, acho que ninguém ficaria chateado se a Finlândia perdesse nos oitavos de final, e nesse jogo o País de Gales será, claro, favorito. Sim, eu disse. A Dinamarca também ainda não está fora completamente. Exatamente. Sim, exatamente. Acho que dos três até seria o jogo mais interessante, até seria talvez o País de Gales e Dinamarca, e até pelo lado emocional e por tudo o que aconteceu, acho que seria uma enorme lufada de ar fresco neste europeu se a Dinamarca conseguisse passar à fase seguinte, para deixar um bocadinho para aquilo que são problemas muito mais graves do que o futebol. E em termos de jogo, em termos de qualidade de jogo, até acho que seria o jogo mais repartido das três possibilidades. Sabendo que a Dinamarca tem que vencer a Rússia neste último jogo, isso é certo, e depois esperar claramente que a Finlândia perca com a Bélgica que já está apurada, e pode também haver uma certa rotação frente à Finlândia, mas nunca se sabe. Está em aberto este grupo B, está bastante equilibrado, mas iremos voltar agora para o grupo A, para o segundo jogo do dia. Suíça 3, Turquia 1, 2 golos de Shaqiri, 1 de Seferovic. Para a Turquia, Kaveci ainda reduziu, mas vimos mais uma vez uma Turquia que foi
foi quase o saco de boxe e também uma lufada de motivação para as equipas que a defrontaram neste grupo A. Todas venceram, vimos a sua melhor versão, talvez exceptuando a Itália, mas vimos a melhor versão de Suíça e País de Gales frente a esta Turquia. Um jogo que até começa com a Turquia a chegar perto da baliza. Eu sei que foram apenas 5 minutos, mas a chegar perto da baliza suíça, a Turquia teve as suas oportunidades e Sommer faz uma bela exibição com 5, 6 defesas de alto nível. Mas a Suíça, assim que marcou o primeiro gol por um belo gol de Seferovic, parece que ganhou ali alguma tranquilidade. Afonso, desta vez vou começar por ti. A Suíça tem desiludido. Eu assumo que os via com algum potencial para estarem, se calhar, ao nível de uma Ucrânia, por exemplo. Mas a Suíça tem desiludido. Hoje vimos jogadores como Akanji, como Ricardo Rodrigues, como Freuler, a conseguir descobrir jogadores entre linhas, como Shaqiri, como Embolo, e eu acho que isso fez claramente a diferença para a Suíça chegar mais vezes perto da baliza contrária. Não acho que tenha deslumbrado, mas achas que esta Suíça pode pegar no jogo desta maneira contra qualquer equipa, ou terá sido porque defrontou a Turquia, que tem claras limitações? Penso que, aliás, tu disseste muito bem que esta foi sem dúvida a melhor versão da Suíça, mas na primeira parte a verdade é que nós acabamos por ver também um Sommer muito, muito inspirado. Pronto, defesas de grande nível, tudo, se bem que tudo remates de longe. A Turquia nunca se conseguiu aproximar da grande área, ou seja, nunca teve situações de finalização na grande área, penso eu, tudo à base de remates de fora, ou seja, defesas muito espetaculares, mas eu acho que são as preferidas do guarda-redes, têm tempo, conseguem posicionar-se corretamente. Tirando a investida de Muldur, que faz uma grande jogada individual, depois da área acaba por falhar. Um belo jogador para manter debaixo do olho, tem apenas 22 anos e está no Sassuolo, mas tirando essa foi quase sempre de remates quase sempre de fora, exatamente. Mas pronto, dizia-te que o selecionador acho que fez ali uma alteração que para mim foi chave, que foi a introdução do Ricardo Rodrigues na defesa a 3, ou seja, deu a ala esquerda ao Zuber, que acabou por ser decisivo com as 3 assistências. Pronto, se bem que 2 são remates espetaculares que em teoria não dariam assistência, mas a verdade é que ele faz o passo para os 3 golos. E deu uma dinâmica totalmente diferente aqui à ala esquerda da Suíça. O Ricardo Rodrigues é um jogador que conhecemos, que de raiz é lateral esquerdo, que tem muita qualidade no passe longo, no passe vertical rasteiro, entre linhas, consegue queimar linhas de pressão através do passe. É um jogador que também não tem problemas em avançar no corredor e acabou por desbloquear muitas vezes e desmontar da linha para ele próprio criar situações de cruzamento, de combinação com o Zuber, para o próprio Zuber conseguir aparecer um bocadinho mais por dentro. Deu ali uma dinâmica muito interessante ao corredor esquerdo suíço. Do outro lado tínhamos o Widmer, mas não com tanta propriedade, digamos assim, até porque as jogadas de maior perigo da Suíça nascem ali daquele lado esquerdo. Mas lá está, vejo uma Turquia com muitas debilidades, muito espaço concedido. Fiquei ali um pouco estupefacto com a abordagem que eu penso que seja induzida pelo treinador do Demiral em alguns lances, que não largava o Embolo para onde quer que ele fosse. Muitas vezes desfazia a linha defensiva para ir atrás do Embolo até meio campo adversário, quase completamente atraído e deixando a equipa totalmente desequilibrada. Uma marcação quase ao meio homem altamente irresponsável, mas eu calculo que tenha sido introduzida pelo treinador, porque não me parece que um jogador à partida tenha autonomia para tomar este tipo de decisões. Mas de qualquer forma a Turquia acaba por também conseguir um gol na segunda parte, sem que aí o justificasse. Parece-me que o gol da segunda parte vem mais por um prémio por tudo o que conseguiram fazer na primeira. Mas vi uma Suíça com o jogo também altamente controlado. Falaste da questão que a Turquia entrou muito bem nos primeiros 5 minutos, teve ali 2 remates muito perigosos, podia ter aberto o marcador, porque a Turquia também à partida não estava fora do Euro antes deste jogo. Se ganhasse e mediante alguma conjugação de resultados poderia passar como melhor terceiro.
mas penso que é uma equipa que foi muito abaixo com o primeiro gol do Seferovic, também um gol muito madrugador, ali à passagem dos 5 minutos. Tornou a vida dos turcos muito complicada e a partir daí, e vê-se, o gol é um claro exemplo disso, a equipa sobreviveu de lances individuais, de rasgos individuais, de remates. O gol do Cavete é um excelente exemplo disso, é um gol que aparece do nada, é um golaço, um remate espetacular. Mas voltando aqui à Turquia e falando mais daquilo que se passou também no jogo, falava-te há pouco da introdução do Ricardo Rodrigues na linha 3, mas achei muita graça a uma variabilidade que não é comum em muitas equipas, que foi, ou seja, a linha de 5, a linha defensiva da Suíça, que no papel seria uma linha de 5, só o era nos últimos 30 metros, ou seja, quando a equipa estava a defender em bloco baixo, porque até lá muitas vezes o Widmer vinha fechar o corredor direito, o Ricardo Rodrigues estava como central esquerdo, portanto um pouco mais aberto ali entre a zona do corredor central e o corredor lateral esquerdo, e o Zuber fazia quase uma segunda linha com os médios centros. Se a Turquia chegava ao último terço do campo, ali na zona dos 30-35 metros, aí Zuber introduzia-se na linha de 5 homens, mas já numa fase final de um ataque turco. Portanto, achei graça também essa nuance tática da Suíça, que me parece uma equipa organizada, uma equipa capaz. Tem alguns jogadores interessantes. Gostei muito de ver a evolução deste Embolo também, que era um jogador que sempre teve características físicas muito interessantes, mas que na relação com bola não era tão capaz como tem mostrado ser neste europeu, mesmo a nível de condução de bola, de combinação, associações e até ao nível do remate. Hoje tem uma grande oportunidade num belo remate também. Parece que os guarda-redes trocaram. Na primeira parte foi o Sommer, na segunda foi o Shaqiri a fazer grandes defesas, mas foi um jogo que não é um jogo, uma vitória claríssima da parte da Suíça, porque a Turquia, muito espaço e muito através de individualidades, também criou muitas oportunidades, mas penso que no final a vitória foi para a equipa que foi mais equipa na verdadeira acessão da palavra. Não era apenas um conjunto de jogadores, que foi aquilo que a Turquia me pareceu ao longo de todo este europeu. Tomás, vou começar pela Suíça e depois faço-te uma pergunta também sobre esta Turquia. Esta Suíça hoje, o Afonso falou de Embolo, mas não vimos Embolo tão recuado como noutros jogos. Era uma equipa que teve mais domínio da posse, e parece-me mesmo que as exibições de Akanji e de Freuler fazem a diferença hoje no que foi a qualidade do passe e conseguir encontrar Embolo mais avançado. Vimos um Seferovic mais inspirado, claramente, faz uma primeira parte de um nível bastante bom e mesmo na segunda continuou a jogar bem, e vimos o talento de Shaqiri a aparecer nos momentos certos. Esta qualidade individual nem sempre a vimos neste europeu. Quais foram as principais dificuldades desta Suíça nos outros jogos para que hoje, contra um adversário mais limitado, conseguisse então brilhar? Acho que esta Suíça, não tendo muitas opções de banco, não tendo muito rasgo individual, por exemplo, Shaqiri só apareceu hoje no torneio. Nos outros jogos foi praticamente uma sombra, e é o jogador mais talentoso, com mais rasgo, mais capaz de resolver individualmente. Portanto, também dá para perceber que, de facto, é uma equipa organizada, uma equipa compacta em muitos momentos, mas não tem, de facto, o tal brilho individual que outras seleções têm. E por isso, depende bastante da espinha dorsal, dos principais jogadores. E hoje estiveram todos em grande. Claro, porque o funcionamento coletivo ajudou, mas Sommer foi importante. Akanji foi decisivo, não só na antecipação, mas depois também a começar as jogadas desde trás com um passo vertical para encontrar os médios entre linhas. É um jogador até algo subvalorizado. Não diria que está naquela primeira linha de centrais do futebol europeu, mas acabou bem a época no Dortmund e tem feito um europeu também bastante competente. É um central daqueles de segunda linha, dos mais interessantes, a meu ver, e fez, de facto, uma belíssima partida. Depois os médios, que vocês já destacaram. Desculpa, Tomás, eu diria que a Akanji, pelo menos com bola, faz uma das exibições do torneio hoje para defesas centrais, pelo menos. Completamente. Não tenho visto. É verdade. Com o devido desconto, porque esta Turquia realmente é coletivamente a pior equipa do torneio, mas já lá vamos também. Estava a falar de Xhaka e Freuler, os dois médios que atuam por fora do bloco e conseguiram facilmente encontrar os homens da frente também.
porque houve a tal jogada ganhadora de Petkovic. E isto explica muito da superioridade tática que a Suíça conseguiu encontrar, porque Ricardo Rodrigues fazia o tal movimento para fechar por dentro sem bola, e isto prendeu-se com a presença de Cengiz Ünder, aliás, no lado direito da Turquia, um extremo que corta para dentro, e por isso a Suíça conseguiu muitas vezes ter as situações de 2 contra 1, com o Rodrigues a sair em Ünder. Isto vê-se também no lance do gol turco, só que aí perdeu o duelo individual para Kaveci, mas de facto Freudler e Xhaka estiveram em destaque porque há muito espaço nas costas dos médios turcos. Ayhan esteve constantemente a levar com os apoios de Embolo, também de Zuber em certos lances, por exemplo no 2-0 isto é bastante visível, além de Seferovic e Shaqiri. Portanto, na prática a Suíça conseguiu ter um 4 contra 3 na zona central do meio campo, com Freudler e Xhaka por fora do bloco e Embolo na meia direita, sensivelmente, com Zuber muitas vezes a procurar a meia esquerda. E por isso a Ayhan teve um problema mais ou menos semelhante àquele que teve Danilo no jogo contra a Alemanha. Muitas opções por trás, incapacidade para cobrir tanto espaço, chegou sempre tarde e por isso a Suíça conseguiu chegar facilmente ao ataque. Para terminar, este destaque coletivo, mas também individual aos jogadores da Suíça, realmente foi o melhor Seferovic do europeu, não só pelo gol, mas também com algumas ações em apoio, e conseguiu ligar a equipa com apoios frontais, e depois Embolo e Shaqiri, os dois mais talentosos, com mais qualidade individual para resolver no último terço. Embolo é um jogador diferente do que era há uns anos, com mais pausa, mais acerto nas decisões com bola, e depois, claro, Shaqiri é um jogador que vai do 8 ao 80 com muita facilidade, mas quando está inspirado é um jogador que diverte. E divertiu-nos bastante, ele que nestas competições gosta sempre de marcar um dos gols da competição e já não é a primeira vez. Tomás, para terminarmos, só uma visão sobre esta Turquia. Parece-me que claramente desorganizada defensivamente, com bola, depende muito de um avançado de 35 anos que desequilibra, e a Turquia quase sempre desequilibrou através de Yılmaz, seja quando ele recua, seja quando cai num corredor, e depois faltaram referências ofensivas tanto na área como no último terço, onde vimos muito pouco desta Turquia. O que é que faltou depois de uma campanha e de uma qualificação que esteve a bom nível e que disputou ali bem perto com a França no apuramento? Acho que acaba por ser, infelizmente, um espelho do pior do futebol turco. Há muito talento individual, pelo menos para surpreender e ultrapassar esta fase de grupos, mas depois também há um lado caótico, pouco trabalho coletivo. Sen Algunes nunca conseguiu dar soluções à equipa e, no fundo, foi uma Turquia que dependeu exclusivamente das individualidades. Burak Yılmaz, como destacaste, também Cengiz Ünder, em certos jogos, para agitar aqui e ali e tentar remates de fora da área. Aliás, a Turquia fez muitos remates de fora da área e isto, por norma, demonstra uma falta de ponderação, de pausa no ataque, critério para resolver as jogadas, para elaborar um pouco mais. A Turquia dependeu sempre destes remates exteriores, de acelerações, de jogadas de 1 contra 1, dos melhores jogadores, Burak Yılmaz e Cengiz Ünder, mas depois foi um caos completo defensivamente. Muito espaço ao lado do médio mais defensivo, e aqui Sen Algunes nunca conseguiu proteger aquela zona para que os adversários tivessem outro tipo de dificuldades. Depois o Afonso, aliás, também falou nas dificuldades e nas referências individuais que os centrais muitas vezes promovem. Demiral teve um torneio para esquecer, não só pelo primeiro jogo, mas também porque é o culpado direto no primeiro gol de Seferovic. Há mérito, é certo, de Seferovic, mas há um alívio no princípio da jogada completamente ineficaz por parte de Demiral. Vamos ver se aquela lesão tão prolongada também não o afetou, em parte. Mas de facto é uma equipa pouco cerebral, com pouco trabalho coletivo e que, com tudo isto, só podia mesmo fazer 0 pontos. E vai lá que marcou um golo com rasgo individual, só podia também. Sim, 0 pontos, apenas um golo marcado e um torneio para esquecer para uma Turquia que tende a ser imprevisível nestas competições. Terminado este grupo e a Suíça ainda à espreita para ver se apura como um dos melhores terceiros, acho que esta Suíça pode ter aqui algumas esperanças, sabendo que a luta vai ser até ao último jogo, e a Suíça neste momento nos terceiros classificados está em primeiro lugar com mais um jogo, obviamente. Iremos ver como é que irá ser essa luta pelos melhores terceiros, onde Portugal muito provavelmente estará envolvido ou não. Iremos ver como é que se reage neste último jogo. Passamos então para os destaques do dia. Como é habitual, iremos
iremos falar do dedo do treinador, o jogador do dia e o momento do dia. Afonso, vou começar por ti. Qual foi o teu dedo do treinador? Qual foi a decisão técnica que destacas de hoje? Já falámos sobre isto, tanto eu como o Tomás, mas penso que a decisão que me ficou mais na retina hoje foi a questão da introdução do Ricardo Rodrigues na linha 3 e do Zuber a fazer a meia esquerda. Acho que acabou por dar os 3 golos à Suíça, portanto é sem dúvida a decisão técnica de maior destaque no dia de hoje. Sem dúvida. Tomás, qual foi a tua visão? Eu acho que esse foi realmente a decisão tática do dia, mas para dar outra visão e outra opção, falaria um pouco de Gales, porque não explorámos tanto no episódio. De facto, houve o tal espelho para pressionar de forma mais eficaz a seleção italiana, mas houve um papel interessante na equipa galesa. Ampadu, que é um jogador que tanto aparece no meio campo como no eixo da defesa, teve um duplo papel neste jogo. Funcionava de facto como central do meio, quando a equipa não tinha bola, mas a atacar funcionava como médio. E isso acabou por traduzir também uma intenção do país de Gales muito diferente daquela que vimos nos primeiros jogos, em que aí havia preferencialmente uma saída direta à procura de Moore, que é um jogador muito poderoso no ar, capaz de ganhar duelos. Desta vez, o país de Gales, provavelmente porque esperava ter pouca bola e depois também queria sair no contra-ataque com outras armas, teve jogadores diferentes, peças diferentes e forma diferente de atacar. Com o Ampadu muitas vezes a pensar a jogada desde trás, um jogo menos direto, mais pausado, com mais ligação curta entre setores. Não correu propriamente muito bem, porque a Itália é fortíssima e não deu grandes hipóteses, mas fica o apontamento da opção de Rob Page. Um belo destaque, e Ampadu foi pena a expulsão. Acho que, como referiste, teve um papel importante nesta seleção no dia de hoje e pode ser um jogador importante para Gales. Agora já não, em princípio, com a expulsão. No próximo jogo certamente não estará. Iremos ver para a frente. Mas eu vou destacar a Itália, não pelo que tem sido habitual, porque a qualidade é óbvia, mas a capacidade de vermos uma identidade, um processo que, independentemente de quem esteja presente no campo, é realizado, e a Itália de hoje, com outra qualidade individual, mas mesmo assim não muito longe, mostrou a mesma face dos outros jogos. Os princípios estão todos lá, e foi um prazer acompanhar esta Itália na fase de grupos, num grupo que poderia ter sido mais desafiante. Iremos ver daqui para a frente como é que esta Itália se mostra, partindo claramente como uma das candidatas. Afonso, qual foi o teu jogador do dia? Acho que temos de destacar o Shaqiri. O Tomás disse-o há bocado, é um jogador que consegue ir do 8 ao 80, mas quando está no 80 nos diverte. Acho que não conseguia pôr isto de melhor forma. O gol dele de pé direito com o seu pé não dominante de fora da área está ao alcance de poucos, ainda mais com o pé contrário. É um golaço. E depois está envolvido em todos os momentos perigosos da Suíça, acaba por fazer mais um golo, consegue servir os colegas com critério, apareceu muito bem no espaço entre linhas. Falámos aqui também do espaço que havia atrás dos médios turcos, havendo ou não, a verdade é que ele os aproveitou na perfeição, e por isso não podia deixar de ser aqui o meu destaque do dia. Um jogador com uma qualidade tremenda, que parece que nos Euros, muitas vezes, ainda no outro dia falava com alguns amigos daqueles jogadores que se destacam nas seleções e que parece que nas seleções se tornam ainda melhores. O Shaqiri é sem dúvida um desses exemplos. Pela seleção vemos sempre, ou quase sempre, o melhor Shaqiri. Tomás, qual foi a tua escolha, sendo que Shaqiri o Afonso já roubou, e agora vamos tentar ser criativos? Vou para Verratti. Não foi preciso assim tanta criatividade, porque de facto fez uma exibição de encher o olho, com muita influência no jogo ofensivo da Itália, sobretudo, contribuindo na construção para depois ligar a equipa, acompanhando a progressão da jogada. É de facto um jogador que, em termos técnicos, associativos, com conduções, com dribles, saindo da pressão, ligando a equipa através do passe, é um dos melhores médios do futebol mundial. Acho que não há muitas dúvidas sobre isso. Só é pena que esteja tantas vezes lesionado ou longe da forma ideal,
mas de facto, quando está em forma, é um jogador que traz mais valia a qualquer equipa, principalmente do ponto de vista ofensivo. E foi provavelmente o melhor em campo no jogo de Roma. Sem dúvida, uma exibição de luxo de Verratti. Foi um prazer vê-lo de volta a esta seleção italiana. Eu que ouvi na transmissão aqui americana, que ele no fim de semana passado atuou pelo Sub-23 do Pescara, clube italiano, para manter a forma e esteve a bom nível. Não sei até que ponto será 100% verídico, mas caso tenha acontecido, foi uma boa medida para Verratti poder ganhar ritmo e aparecer a este nível. Eu já falei de Akanji durante o episódio, portanto irei para outro jogador suíço que me encantou. Não dá sempre nas vistas, mas é mais um jogador da Atalanta e da Série A que tem estado em destaque. Freuler, eu acho que faz uma exibição muito competente. Na primeira parte esteve mesmo muito assertivo nos passes, a encontrar os jogadores entre linhas e não se destacando muito naquele duplo pivô suíço que prima mais pelo equilíbrio. Esteve muito forte a esse nível e acho que é um daqueles jogadores que gosto sempre de destacar porque não dá tanto nas vistas. Se calhar Varela, falámos dele neste episódio, não dá tanto nas vistas, mas é muito importante para a equipa. Freuler também acho que esteve a bom nível e é o meu destaque de hoje, fechando assim os jogadores do dia. Agora vamos para o momento do dia, sempre algo subjetivo, mas que gosto sempre de ouvir as vossas opiniões. Afonso, qual é o teu momento do dia, qual é o teu momento simbólico deste dia em que fecha o Grupo A? Tenho aqui dois momentos, sendo que acho que há sempre o golo da Turquia, um golaço do Kavechi, até por significar o único golo que a Turquia marcou ao longo da fase de grupos. Mas para mim, o momento do dia, e se calhar não é um golo tão bonito ou não tão espetacular, mas gostava de destacar o golo do Pessina, porque penso que foste tu que o disseste logo no início daqui do podcast, que a Itália é uma equipa muito competente em todos os momentos do jogo e mesmo em esquemas táticos percebemos que há ali muito trabalho. No livro de hoje, depois estive a ver aquilo com mais atenção e estão 5 homens da Itália contra 8 do bloco defensivo, sendo que os outros 2 estão na barreira. Portanto, a Turquia, o país de Gales, tem os 10 homens dentro da área e a Itália coloca apenas 5 jogadores para atacar a bola. E eu penso que depois no movimento do Bernardeschi, que finge que vai cruzar, acaba por iniciar a marcha defensiva, ou seja, os defesas começam a retirada de pressão para ganhar a primeira bola, e aí Pessina percebe-se muito bem do movimento da defesa e de um colega seu que lhe passa nas costas e intromete-se ali no meio do bloco defensivo, e ele acaba por arranjar um espaço determinante entre a barreira e entre o bloco defensivo para, com um desvio subtil, acabar por fazer um golo que se calhar ao nível do Kavechi não tem o mesmo grau de espetacularidade, mas também acaba por ser um golo incrível. É um desvio muito subtil e um grande golo a mostrar que muitas vezes mesmo a inferioridade numérica nos esquemas táticos, essa inferioridade numérica pode ser resolvida com muita inteligência e com muito trabalho, e penso que o golo dele mostrou isso mesmo. É uma bela escolha, e esta Itália para maluquinhos como nós de futebol que gostam de analisar estas coisas, a Itália tem mesmo estado muito forte nas bolas paradas ofensivas. Há claramente uma análise às defesas contrárias. Contra a Suíça esteve muito bem, contra a Turquia também, e hoje hoje acaba por marcar através de uma bola parada que é claramente planeada e para desfazer aquela linha do país de Gales para haver uma vantagem no movimento de quem ataca a bola. Tomás, qual foi o teu momento do jogo? Momento do dia. Tinha pensado também no gol de Kavechi, mas vou destacar se calhar um momento que pode ser útil daqui a uns anos, quando esta minha visão se confirmar ou não, mas destacaria a entrada de Raspadori. No europeu é um jogador muito jovem, mais um do Sassuolo, e tenho mesmo muita esperança de que seja de facto um dos principais avançados italianos e não só, também do futebol europeu nos próximos anos, porque é muito completo para um jogador tão jovem. E de facto é muito mais do que um finalizador, trabalha em apoio, muita sensibilidade para jogar de costas para a baliza e depois também atacar a profundidade. É realmente mais um jogador potenciado por De Zerbi. Não acredito que fique muito mais tempo no Sassuolo, mas de facto é mais uma prova de que esta Itália tem uma mescla de experiência com juventude e há muitos projetos ainda jovens para o futuro. Barella é relativamente jovem, Chiesa é relativamente jovem, Raspadori é muito jovem
Bastoni, que fez também uma grande exibição, tem muitos anos pela frente. Enfim, é uma Itália que pode ou não ganhar este europeu, logo se verá, mas tem um potencial tremendo para os próximos anos. E Tomás, roubaste-me um pouco a ideia, porque o meu destaque individual era a presença de Bastoni no centro da defesa italiana, partilhando um pouco a mesma ideia. Acho que Bastoni é claramente o futuro do eixo da defesa italiana, um jogador que faz uma época tremenda no Inter, e sabendo que Chiellini e Bonucci não partem para novos, acho que a substituição e a renovação do centro da defesa não poderia estar mais assegurado com elementos como Bastoni, que creio, e posso estar enganado, mas que será o grande líder desta Itália, um jogador com muita qualidade com bola e sem bola. E foi um prazer vê-lo finalmente. Já tinha discutido isto aqui no Euroscout, que estava ansioso para ver Bastoni a titular nesta Itália, e aconteceu hoje, e acho que foi um momento marcante que nos leva assim a fechar este episódio. A vocês agradeço-vos a presença. Tomás, muito obrigado. Espero que te tenhas sentido bem recebido, e és sempre bem-vindo aqui no Euroscout e na ProScout, claro. Claramente, muito bem recebido. Foi uma ótima conversa, muito interessante, muito profunda. Acho que tocámos nos pontos essenciais deste dia e, acima de tudo, continuem com o excelente trabalho. Não sou da ProScout, mas estou sempre atento ao que vão fazendo. Agradeço-te, Tomás, e continuação de um excelente trabalho também para ti, que é sempre um gosto acompanhar. Afonso, muito obrigado. Quantas lives para a próxima semana é que poderemos ver? Tens estado muito, muito ativo. Vamos ver, ainda temos de definir aqui o calendário. O Euro vai parar agora também 2 dias, e depois temos de ver em relação a emparelhamentos, como é que vamos ficar. Também emparelhamentos não só dos jogos, mas também das duplas das lives. Temos de ver como é que isso vai ficar. Mas malta, muito, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui a conversar convosco. Em último caso, deu para aprender mais umas coisinhas, e só isso já faz ter valido muito a pena. Muito obrigado. Obrigado eu, Afonso. Agradeço a vossa presença, agradeço a quem nos continua a ouvir, e amanhã há mais futebol, mais grupos por decidir, e estaremos de volta. Um grande abraço a todos que nos ouvem, um grande abraço a vocês, e até amanhã.